Olá, estudantes, professores, pais e todos aqueles que acompanham os vestibulares de 2025. Professor Humberto aqui novamente, comentando a prova de matemática com duas feras da matemática aqui, professor Samuel e professor Alexandre. Sejam muito bem-vindos, professores. Estamos começando os trabalhos de 2025 aqui na Rádio Planck. Tudo bem, professores? Tudo bem. Muito obrigado, professor, pelo convite. É uma honra sempre estar comentando aqui no A honra é sempre Planck, nossa. a nossa professor prova. Samuel, diretamente de Sorocaba. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí prontos para discutir sobre matemática e analisar com profundidade a prova da Unicamp aí que aconteceu recentemente. Perfeito. Estudantes, nós vamos analisar a prova QZ, realizada no domingo, dia 20 de outubro, de 2024. Então, vamos lá. Pessoal, começando aqui com a questão 47, que nós temos um gráfico, E é uma questão, acho que é relativamente longa, porque cada alternativa é uma análise do gráfico que tem que ser feita, Professor Alexandre, podemos começar com o senhor? Claro, claro. O que o senhor achou da questão? É uma análise gráfica, para mim não é nem matemática, é conhecimento geral, É mais uma... acho que a Unicamp queria aí que você soubesse analisar um gráfico de barra ali, E essa questão me pareceu mais estilo Enem do que estilo Unicamp, para ser bem sincero, assim. Mas é uma questão de dificuldade, assim, baixíssima, Não tem dificuldade, praticamente. Basicamente, você só deveria saber analisar a cor cinza, a cor preta. Tomar cuidado com abaixo do nível 2, acima do nível 2, Exatamente. E saber o princípio básico ali de porcentagem, que é até 100% ali no gráfico, Entendido. Então, seria qual alternativa aqui, professor? Fazendo análise? Fazendo análise, a gente chegou na alternativa A, na 47. Tá. Que atingiu pelo menos o nível 2 de proficiência em ciências, é de 45%. Perfeito. Exatamente. Vamos agora à questão 48, que talvez tenha tido um problema de semântica, Tá? Márcia vai sortear um número entre 1 e 2025, qual a probabilidade de o número sorteado ser múltiplo de 3 ou de 7? Professor Samuel? Uma questão, assim, relativamente tradicional, envolvendo probabilidade, E aí, o que acontece? É uma pergunta direta, envolvendo a fórmula fundamental. Nós sabemos aí que probabilidade é um assunto que é frequente nas provas, Inclusive, para os nossos alunos aí ficarem bem atentos a esse assunto que vai aparecer no Enem, vai aparecer na FUVEST, vai aparecer numa série de outros vestibulares aí. Aí ele comenta ali, Márcia vai sortear um número entre 1 e 2025, qual a probabilidade desse número sorteado ser múltiplo de 3 ou 7, E aí, o enunciado, assim, não cita a natureza desse número, Uma coisa que pode causar, assim, um certo desconforto, uma dúvida e tal. Porém, vamos pensar que tem dois fatores aqui importantes. Primeiro, que ele cita múltiplo de 3 e múltiplo de 7. Por citar múltiplo de 3 e múltiplo de 7, o conceito de múltiplo divisor não chega no conjunto dos reais, Então, o universo fica restrito ali ao conjunto dos inteiros. E, além disso, se você olhar as alternativas, você vê que o denominador é 2025. Professor, na verdade, isso é o que mais me moveu, Exatamente. 2025 seria o espaço amostral, Isso. Então, 2025 números, eu botava a fórmula do termo geral da PA e achava a quantidade de múltiplos, não é isso? Exatamente. E aquilo que a gente sempre fala, que eu sempre comento com eles. Hoje, o conjunto de alternativas com o enunciado é uma coisa única. O enunciado alimenta as alternativas e vice-versa. Então, caso, peraí, que tipo de número é? Ok, olha na alternativa, está lá 2025, então não resta dúvida para você fazer. Vale lembrar que as questões interdisciplinares aparecem, então, para nós calcularmos os múltiplos de 3 e os múltiplos de 7, tem que se usar o conceito de PA, E é sabido que PA, PG aparecem muito com outros assuntos, Concorda? Certo. Quantas questões de PA a gente vê aí misturado com outros assuntos, Correto? Vale a pena ressaltar também que nessa questão, muitos alunos nossos até sabiam como posso dizer, uma ideia que ajudaria muito nessa questão, deixaria ela um pouco mais rápida, que
Na verdade, quando eu resolvi de primeiro, eu resolvi também usando a PA, né? De razão 3, razão 7 e razão 21. Só que para você saber o número de múltiplos de 3 em 2025, né? Você pega o 2025 ali, divide por 3, aplica a função piso ali, né? Exatamente. E dá exatamente o número de divisores. Exatamente. Eu havia falado isso uma vez, no 9º ano, inclusive, e muitos alunos utilizaram essa ideia, eu fiquei muito contente e resolveram a questão bem rápido. Era tomar cuidado que tem que tirar os múltiplos de 21, né? Que são Exatamente. de 3 e de 7, né? Exatamente. Aí daria a alternativa Letra A. letra A, né? Letra A. Pessoal, questão 49... Para os nossos alunos, acho que essa questão foi A 49? a 48. A 48. Foi tranquila. Foi bem... A 49 envolvia... Eu vou até fazer uma propaganda aqui. A gente está fazendo uns vídeos do mundo maravilhoso da matemática e eu comentei dos fatores multiplicativos e porcentagem, né? Aqui é uma questão extremamente simples, né? Aonde um celular que custava R$2.000 foi reajustado 2 vezes, né? De 10%. E depois teve um desconto de 20%. Obviamente fazendo uma alusão ao distrator da letra C de 2000, Perfeito. né? Exatamente. Alguns alunos falaram que tiveram uma dúvida de reajuste. Pô, mas o reajuste pode ser para cima ou para baixo, né? Eu posso ter um reajuste de aumento ou de decréscimo. Mas aqui, na maioria das vezes, é um reajuste de aumento, né? Ele podia ter feito de decréscimo, né? Mas ele teria dito o quê? Que era um desconto, certo? Exato. Tá? Então, pega o 2.000, multiplica por 1,1, depois Sim. por 1,1, depois por 0,8... Isso vai dar 1936, letra B. Perfeito. Isso. Tudo bem, professores? Correto. Lembrando, né, que esse conceito do fator multiplicativo, ele é muito eficiente em prova. Né? Muito É eficiente. muito eficiente. Vai aumentar, vai diminuir, colocar um número multiplicando. Com certeza não no Enem precisa- esse princípio não vai é? estar Nossa, presente. você faz Com a certeza, leitura com do número, certeza. E né? FUVEST também tem sim. muita chance, né? Às vezes o aluno pergunta, não, vou fazer uma regra de 3. Não precisa. É um fator direto, você chega no resultado de uma forma rápida e eficiente. Perfeito. Professor Alexandre, questão 50, o senhor é da trigonometria no ensino médio, né? Sim. Mestre da trigonometria. Vai lá, Tô professor. longe. Essa questão 50, apesar de ter um textinho ali, né? O texto dela é bem simples e o enunciado ele pede o seno de π sobre 12, né? Essa questão é interessante porque o aluno ele podia fazer de vários jeitos. Na verdade, a Unicamp ela faz questão de te dar a fórmula do arco metade, né? Então ali o cosseno de x sobre 2 ela te forneceu e além disso ela falou assim, ó, estudante, você que vai usar essa fórmula do arco metade, você provavelmente vai precisar também da relação fundamental da trigonometria. Ela só não te contou qual era, mas ela te deu o caminho. Ela falou, ó, você vai usar essa fórmula, em seguida você vai precisar da relação fundamental. E aí ela pede o seno de π sobre 12. Que é 15 graus, né? Que é exatamente o que eu ia falar, 15 graus. Se 15 graus. o estudante optasse por fazer pela soma de arcos do seno, né? Seno de A menos B, no caso, 45 menos 30, Sim. ele chegaria de fato numa resposta, entretanto a resposta do estudante Não está aí. não estaria igual... Não daria radical duplo, né? Exatamente, e não exatamente. estaria igual à alternativa. Vale ressaltar isso. Numericamente seria igual, com certeza. Entretanto, não estaria na alternativa. O estudante teria que fazer algum remanejo Uma ali, manipulação algébrica. ou provavelmente colocar uma raiz em evidência, alguma coisa do tipo, para poder aí sim chegar na alternativa. Poderia sim utilizar a soma de arcos do seno, como 45 menos 30, entretanto, ele não chegaria numa resposta direta. Se você utilizasse a fórmula do arco metade, que a Unicamp te forneceu ali Já do dá cosseno, direto, né? já chega direto, porque você só ia precisar entender que π sobre 12 é π sobre 6 dividido por 2, e aí então ele gostaria do cosseno de π sobre 6, que é o cosseno de 30, né? E aí ele até conta da tabela dos arcos metais, ele te dá, dos arcos notáveis. Ele te dá essa dica ainda, então sairia bem direto a questão. Eu seguiria o texto, porque a intenção certeza, é essa. Com certeza, com certeza. Né? Isso aí, senhores, daria a letra A, né? Exatamente. Raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2. Exatamente. Perfeito. Uma questão relativamente simples, né? O aluno tem que saber a relação fundamental da trigonometria. Uma curiosidade. Vale lembrar que, né, caso, por exemplo, ele fizesse isso que o Alexandre falou, né, vou usar a fórmula da soma de arcos, né, ele teria que ter uma habilidade grande de fatoração para atingir essa alternativa. Tem até uma fórmula que transforma a radical Isso, dupla em simples, né? Mas não é muito comum, né? Não é comum. E uma curiosidade é que alunos... Ou seja, a dica é use a fórmula que está no texto. Não, exatamente. Siga o enunciado, Porque na tem um segurança. porquê de estar ali, exatamente.
Aluno que está acostumado a fazer mais exercício de trigonometria, na verdade, o seno de π sobre 12, ele é quase que um arco, entre aspas, notável, né? Então, já daria, sem fazer conta, o aluno que está um pouco mais prático aí na trigonometria, você bate o olho, você até já sabe qual que é a resposta. O aluno que tem a matemática mais no coração já teria alternativa. Exatamente, né? não precisava nem fazer a conta. Para isso daí, o 15, o 75, o 105... Não, aí já... notável. Isso, exatamente. O 36. O pessoal da coloco. Olimpíada, o 36 já é notável, o Pois 18, é, pois é. 54. Bom, professores, questão 51. É uma questão que tem um diagrama de Venn, né? Onde uma lanchonete recebeu uma encomenda de 65 copos de suco de fruta com 3 sabores. Então, por exemplo, esse número 10 aqui são 10 sucos só de abacaxi. 15 só de laranja. Esse 6 aqui é um suco que é de laranja e morango, certo? Sim. Então, é o conceito básico. De probabilidade, que é o conceito da razão, né? Perfeito. Casos favoráveis pelo total, né? Então, o que o aluno tinha que descobrir? Essas duas interrogações, né? Sim. Essas interrogações e mais o número 6, né? Ele quer saber a probabilidade de pegar um suco que tenha exatamente 2 sabores, né? Exatamente, 2 sabores. Então, como que encontraria essas interrogações? Fazendo a soma igualando a 65, né? Perfeito. Isso. Exatamente. Vale lembrar, né, que uma coisa interessante, né, que se o aluno perceber, ele não precisa achar cada valor individual. Isso. Né? Exatamente. Porque às vezes o aluno fica preocupado, peraí, eu quero saber, por exemplo, aqui, qual é a quantidade de suco que tem exatamente abacaxi e laranja. Ele não precisa chegar nesse número e nem tem dados para ele chegar aqui com uma certa facilidade. Exatamente. Porque o que ele precisa é da soma das 3 quantidades. Ele tem que somar essas 2 interrogações e o 6, né? E dividir por 65. E dividir por 65. E essa soma a gente obter direto fazendo a somatória igualando a 65, igualando a né? 65. Desculpa. Exatamente. Perfeito. Isso daria o quê, professores? Letra A. Dá 25, né? Dá 5 por 25 13. sobre 65, aí simplificando 5 por 13. Perfeito. Letra A de novo. Letra A. Ok. Uma questão simples de probabilidade também, bem fácil. Assim. Não, eu achei as duas de probabilidade simples, né? O aluno que treinou probabilidade, fez assim vários exercícios, resolveu essa questão. Ele ficou até aliviado, né? Porque geralmente são as questões que demandam o raciocínio, um treino mais apurado, né? Normalmente sim. Professores, questão 52, envolvendo inequação modular. Módulo de x menos 2 menor ou igual a 2. Módulo de y menos 3 menor ou igual a 1. O que nós podemos afirmar de x e y? Aqui, o examinador coloca expressões com x e y. Professor Alexandre, o senhor que passou essa matéria para eles, né? Exatamente. Lá no 3º ano, a gente viu equação e inequação modular, a gente estudou, fez bastante exercício. E eu tenho certeza que nós alunos não tiveram dificuldade em fazer essa questão. Essas aqui são os exemplos número 1 e 2, exatamente, né? exatamente. São os básicos o básico do básico. Então, assim, quando eu fiz essa aula com eles, eu até me preocupei em falar para eles da condição de existência, né? Porque, às vezes, você chega numa solução, só que a condição de existência está um pouco fora da solução, então você tem que fazer a interseção das duas, né? Mas nesse caso nem precisa. Basicamente é você abrir realmente a inequação ali para quando o módulo é positivo e quando é negativo, né? Você tomar o cuidado de inverter o sinal. Você encontrar a variação do x e do y, né? É só isso. Aí somava as duas desigualdades, dava x mais y menor ou igual a 8. Menor ou igual a 8. Sim. Maior ou igual é isso mesmo. Maior ou igual a 2, menor ou igual a 8. Você chega numa região, né? Exatamente. É uma região. Uma região, o vértice de maior ordenada precisa ser 4, 4, né? Então... Exatamente. Eu ensinei, na verdade, eles até a verem isso na reta, se eles quiserem, sabe? Nossa, quando que a distância... Para mim, isso aqui é uma noção de distância. Exatamente. Quando que a distância do 2 é menor do que 2? Da reta tem distância menor ou igual a 2. Você marca 2 e menos 2. Exatamente. Então, eu quando dei essa aula, eu ensinei, na verdade, desse jeito e também no jeito prático, né? O conceito de distância é muito válido para isso. Com certeza. Professores, a famosa questão 53 da arruela... Às vezes eu tive mais dificuldade do aluno lembrar o que era arruela, né? Eu fiz até, resolvendo em sala, eu fiz o desenho de um parafusinho para eles lembrarem. Mas é claro que o desenho aqui deixa sem dúvida, né? Professores, aqui a Unicamp acabou errando na conta, né? Ele dava uma arruela aqui, onde tinha o raio interno e externo, e essa arruela ia ser pintada numa única face, né? Perfeito. E ele fala que a lata de tinta tem 10 metros quadrados. Ou seja, você tinha que achar a área
e fazer uma regra de 3 com 10 metros quadrados, né? Isso. E aí, professor Alexandre, professor Samuel, o que aconteceu? Houve uma confusão aí, né? Pode falar, professor, por favor. Houve uma confusão entre raio e diâmetro, né? Porque eu acredito que ele tenha pensado nos 60 centímetros e no 40 centímetros como sendo raio. Aí teria uma Exatamente. resposta dentro Exatamente. do contexto. No caso, né, nós teríamos que considerar ali para calcular a área da coroa circular, que é uma fórmula ultra tradicional, uma questão bonita, né? Teríamos que considerar o raio 30 e o raio 20. Né? Só que considerando o raio 30 e o raio 20, a gente não chega numa alternativa viável. Eu acho que os Você chega em senhores duas descobriram latas. o distrator É, de quem fez a questão que acabou se equivocando, né? exatamente. E realmente, se você fizesse com 60 centímetros e 40 centímetros, considerando os raios, aí você chegava em 6 latas, né? Mas se você realmente utilizasse 60 centímetros e 40 centímetros como diâmetro, assim como a Unicamp colocou aí, a gente chegava só em 2 latas, o que não tem alternativa. Né? A Unicamp queria ver se o aluno entendia. O número exato dava mais ou menos 1,4, né? E ele não vai comprar 1,4 latas, ele Isso. compra 2 latas. Companhia né? duas, sim. Ela até coloca o número mínimo, né? A quantidade mínima de latas. Isso, Então, para não deixar beleza. com dúvida, né? É. Perfeito. Bom, infelizmente aqui a questão não tinha alternativa, mas nossos estudantes perceberam Percebeu? Sim. e logo correram atrás do resto da prova, né? Perfeito. Claro, com certeza. Professores, lembrando, estudantes, prova QZ, questão 54, uma questão clássica de função composta. Se eu não me engano, o professor Alexandre tinha comentado comigo. Vai cair composição. Não esqueci não, professor. Nossa, é verdade. Tá? E eu também na aula, estava dando aula para eles no sábado, né? Comentei com eles, falei, olha, Unicamp e FUVEST gosta de função composta. Então, pode ficar tranquilo, se você vê um F de G, um G de F, FOG ou GOF, não se assuste, porque Segue eles o procedimento normal, dava uma inequação do segundo grau, segundo grau. Perfeito. analisava as raízes os números entre as raízes, né? Uhum. E ficaria 3 números inteiros. É isso, Isso, professor? as raízes Isso. dava 2 e 6, 2 né? e 6. E aí, como ele quer menor, né? Se você traçasse a parábola ali, que tem concavidade voltada para cima, né? Isso. O A é positivo, aí ficaria ali a solução entre 2 e 6, como ele quer só números inteiros, ficaria 3, 4, 5, ou seja, 3 números 3 inteiros, números letra inteiros. B. Exatamente. Lembrando, né, uma coisa que a Unicamp tem feito com uma certa frequência, que é a importância, a ênfase na função quadrática. Né? Sempre, toda prova. Função quadrática, Análise do sinal, né? Eu acho análise que sinal, é muito importante. Parábola Entendeu? sendo cortada por reta, e aí achar a equação da parábola. Perfeito. Professores, questão 55, que é da minha frente, né? Muito bonita essa Uma questão. questão- Dizem até, eu olhei pesquisando com os alunos que tiveram uma certa dificuldade, né? É uma questão que tinha 2 quadrados, né? Um quadrado estava inscrito e o outro não, né? Perfeito. Mas o quadrado menor estava encostado no maior. Então, ele queria o lado do quadrado maior, né? Então, o aluno tinha que procurar 2 semelhanças de triângulo bonitas aí, né? bonitas. Então, a semelhança de triângulo do AGD Uhum. com um triângulo pequeno de cima de vértice H e o de baixo com base DE, né? Perfeito. Uhum. Fazia as 2 semelhanças de triângulo, encontrava os 2 pedacinhos, que somando vai dar 111 sobre 20, né? Perfeito. É isso aí. Vale a pena Certo. ressaltar que nessa questão caiu o triângulo 3, 4, 5, que Sim. ele é muito comum, né? É o triângulo retângulo Então, assim, pitagórico, né? eu acho que nesse momento o estudante nem cogitou em usar o Sim. Pitágoras, quem estava seguindo a lógica aí da semelhança. E além disso, também usou um conceito que é muito legal, que é dos ângulos complementares, né? Sim. Quando você tem, por exemplo, ali um ângulo reto no meio, né? um ângulo reto É no bem meio, bonitinho, perceber que é complementar o alfa e beta, ou seja, você consegue colocar os ângulos, né, alfa e beta, por todos os triângulos, né? Exato. A parte mais difícil é realmente achar os ângulos, né? Exatamente. E saber a ordem correta, Sim. tomar cuidado na hora de Fazer a fazer a comparação. proporção, né? Exato. Eu sempre peço para o aluno pegar um lado de um, depois o lado do outro. Não pegar 2 lados de um para De um. pegar 2 lados do outro, porque ele vai trocar. E se começou com maior, menor, depois maior, menor também, Isso. para manter a proporção. Né? E quando a gente está comentando também, a gente fala de 2 triângulos, né? O 3, 4, 5, o triângulo retângulo e o triângulo equilátero, né? Daí,
quando a gente está apresentando, os alunos têm muita facilidade, são triângulos assim, vamos dizer Notáveis. assim, simpáticos, notáveis. E são os que mais caem, Sim, por incrível que pareça. é verdade. Mas o vestibular quer verdade. cobrar o conceito. Ele não vai colocar um triângulo de lados 1,315, até pode, não sei, mas eu acho que tem que testar o conhecimento mesmo, Claro, né? Com certeza, com certeza. Ah. Eu falo, são os triângulos que mais caem. Perfeito. Professores, questão 56. Essa daqui o estudante tinha que fazer a leitura do que era aquela sequência SN, né? Que era a Uhum. soma dos termos, né? Sim. Então ele dava uma PA, depois criava uma outra sequência cujos termos era a soma dos N primeiros termos. Exato. E vale ressaltar que eu vi muito estudante que entendeu que a sequência 2 ali dos S's era uma PA também, mas não, era uma sequência. É uma sequência. É uma Então, sequência. Não era uma razão constante, né? Tanto que dá até para ver nos exemplos que ele deu ali de número, né? Exatamente. Tá? Então o aluno tinha que entender esse 168, que era a soma de termos, e o 220 era a soma dos termos e mais um. Exatamente. Então o aluno tinha que fazer 220 menos 168 e depois 279 menos 220 Sim. para achar os termos consecutivos da PA, né? Exato. O AN mais 1 e o AN mais 2, vamos dizer assim, né? Sim. Alguns alunos me perguntaram, eu considerei um 168 o primeiro termo da sequência. Eu não sei. Não precisava considerar o primeiro termo. Não. Não. Eu considerei como o enésimo É o termo, enésimo né? termo. Exatamente. Então, o 168 é o enésimo, o 220 N mais 1 e o Perfeito. 279 N mais 2. Exato. Né? A grande A sacada... destreza é. Pode falar. A grande sacada desse exercício é você perceber que a soma dos 8 primeiros termos é a soma dos 7 primeiros termos mais o A8. Mais o entendeu? A8, exatamente. Tendo essa visão, o aluno ia chegar nos termos da PA de razão 7, né? Exatamente. Sim. Perfeito. E a conta, ela é bem básica desse exercício mesmo. Mas aí é o entendimento do texto, o entendimento né? é que é Entendimento difícil. da sequência SN, né? Exato. Esse aqui exigiu essa destreza, né, deles, né? Perceber que quando eu pego uma soma e tiro, eu tenho um termo, né? Exato. De duas somas consecutivas, Exatamente. né? O professor Alexandre deixou bem claro o exemplo, né? O S8 é o S7 mais A8, né? Então, o SN é o SN-1 mais o AN. Sim. Perfeito. Lembrando que, né, eu acho que é legal a gente frisar para os estudantes assim, tem provas que vêm pela frente e sequências é um assuntinho que eles parecem estar gostando bastante de colocar assim nas provas, né? É um assunto complementar que recheia a questão também, né? Recheia, né? Você está resolvendo uma questão de cone. Considere um Relações de cone recorrência. cujos elementos estão em PA. Então, ele já dá uma dica, né, para misturar, né? Ano passado, a moda foi Número número triangular, número pentagonal, número que envolve também, né? Envolve Querendo ou também. não. Exatamente. Mas uma dica muito legal é que, por exemplo, se você tiver aí uma sequência, né? Calcular o S1 é calcular a soma dos primeiros termos, né? É a mesma coisa que calcular o A1. É Ou calcular o A1. o S2 é calcular o A1 mais o A2, Mais o né? A2, Tem isso. esse entendimento muito bom. Sim. Professores, na sequência, né? Questão 57, uma questão para lá de clássica, hein, professores? Demais. Ele dava uma parábola e dava 3 pontos e queria o produto de ABC. Para mim, o ponto P já 0 menos 4, o aluno já Entregou. sabe que é É intersecção, né? fundamental. Isso é Exatamente. fundamental. É fundamental. Uma coisa muito legal dessa questão aí, que todos os nossos alunos vão lembrar, eu acho, quando eu estava ensinando para eles regra de Cramer, né? Regra de Cramer você usa para um sistema linear 3x3, né? Um dos exercícios que eu coloquei, na verdade, o primeiro que eu coloquei foi exatamente um exercício desse, só que de vez ele dar o ponto P como 0 menos 4, que já entregava o C, né? Uhum. Ele dava um ponto, por exemplo, 2 menos 4. Então, você tinha um sistema com 3 incógnitas e 3 equações. Sim, sim. Eu peguei esse exemplo para mostrar para eles como que a regra de Cramer facilita muito resolver um sistema linear 3x3, né? Uhum. Eu fiz esse exemplo em todos os terceiros anos. Maravilha, Todos. professor. Exatamente Exatamente esse exemplo. Então, Sim. na Unicamp foi até mais fácil, que daí você E é um cria um exemplo- sistema 2x2, né? Você colocou muito bem, porque é um exemplo assim ótimo para você usar a regra de Cramer, lembrando que ele é um SPD sempre. Exatamente. Né? Exatamente. Ele sempre vai ter uma solução ali elementar. E eu, quando eu dei parábola para eles, eu frisei assim, com muita força. Que, Eles não sendo colineares, né? Que daria um problema, né? Sim. Não tem. Eu frisei para eles assim muito a ideia de que eles têm que saber 3 pontos da parábola, caso ela tenha, né? Que é vértice, raiz e coeficiente C.
né? Essas três São pontos característicos, são né? pontos notáveis, entendeu? E eu reforçaria a forma fatorada da parábola, Com né? certeza. Se com tivesse certeza. dado as raízes, esse Nossa. problema ficaria muito mais rápido. Sim. Né? Demais. Y é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2, né? Que é um exemplo que já caiu na Unicamp. Já também. caiu. Ele dava o gráfico, né, mostrando aonde cortava Se não me ali. engano, foi ano passado ou retrasado. Sim, caiu. mas É, o eu acho que Enem foi. tem diversos casos, Nossa, né? Ele fatorado. coloca uma ponte O canhão. e você tem que associar, Até construir uma para parábola. isso, até para função polinomial também é muito bom para uma FUVEST da vida aí. Com certeza. Perfeito. Professores, então essa O questão ponto 57 positivo- dava 9, né? Letra D. 9, exatamente. Um ponto positivo é assim, né? Contemplou um assunto importante, né? Uma pergunta direta, né? Então, eu acredito que Mas, senhores, é uma questão a bonita. interdisciplinaridade aqui tá muito fraca, né? Tá fraco. São questões clássicas Sim, mesmo, clássicas, né? bem direto e São exatamente. questões diretas que é uma parte técnica básica da matemática é importante. Professores, questão 58, tem um texto aqui, né? Que aqui seria uma pequena contextualização, né? Ele deu É. um gráfico que está gerando o volume de água, é isso? Isso. Tá? A quantidade de água contaminada. Ele dava uma função relativamente complicada, né? Porque o aluno não está acostumado a ter soma de senos e cossenos aqui. Se bem que existem umas bruxarias para deixar numa função Sim, só, sim, né? sim. com certeza. sim. Né? Então aqui está a função, ele pedia qual era o gráfico, né? Sem dúvida, a gente está falando do coeficiente C da parábola, né? Sim. O aluno imediatamente faz o quê, professores? Pega o Q de zero, né? Exatamente. Para saber qual que é o início ali, né? E o Q de zero ia dar 16, né? 16. Pronto, você já eliminava duas E alternativas. eliminava Fica ó, entre a A e C e a D, né? E Isso. ficava entre A e B. a A e a B. E agora, destreza do aluno, como descobrir se é a letra A ou B. O que vocês sugerem, professores? Uma dica muito boa é sempre você pegar os pontos que são pontos, posso dizer, críticos assim, né? Por exemplo, o 2π, por exemplo, né? O 2π, ele zera o seno, não zera o cosseno, né? O cosseno fica 1. Ah, mas o que é 2π? O π é aproximadamente 3,1, vamos dizer. Então, o 2π seria ali o 6,2, né? Quando você pega 6, é sempre importante que o nosso estudante entenda que sempre quando não tem grau dentro de um seno, a gente consegue se referir a ele a radiano. É um tudo bem? número real, né? Exatamente. Então, veja bem, falar 6 em tempo é falar 2 vezes o π, por exemplo, né? Então, ali no 2π aproximadamente, se você calculasse o 2π, que é 6,1, né? 6,2 vai ficar, mais ou menos, fica exatamente igual ao Q de zero. Então, o Q de 2π vai dar exatamente o Q de zero. Que está Então, bem distante da letra B, exatamente, ele tem que estar ali, ele tem que estar na mesma linha, né? Porque o cosseno de 2π, ele é 1, assim como o cosseno de zero, e o seno de 2π é 0, assim como o seno de zero, né? Perfeito. Aí chegaria em qual alternativa? Letra A. Alternativa A. Isso. Alternativa A. Certo? Poxa, professores, nós varremos a prova inteira aqui, né? Uhum. Dando dicas e sugestões para os alunos. Professores, vamos já finalizar o nosso Plan que Comenta, que foi quase um Plan que resolve, né? Uhum. E queria que vocês dessem um recado final para os estudantes, o que fazer agora nessa reta final, né? Sabendo que a gente está à disposição, né? Nós somos professores da terceira série, Com certeza. estamos totalmente disponíveis para eles e os treineiros também, né? Sim. Tá? Continuem nessa batalha aí, tente fazer o treinamento completo, né? Passar para a segunda fase, né? Com certeza. Professor Alexandre, as suas considerações finais para os nossos estudantes. Bom, estudantes, passada essa prova da Unicamp, né? Você que passou pela prova e você que também não fez, a partir de agora, lembrando que a gente ainda tem um pequeno caminho a seguir ali, né? Antes do nosso descanso, finalmente. Então, manter o foco. Caso você não tenha tido um resultado que você gostaria na prova da Unicamp, o segredo de verdade é não se deixar abalar. Pensa que o que passou, passou, e você tem que se manter focado para que você consiga ter um desempenho muito bom nos próximos vestibulares aí pela frente, tá? Eu estou aqui à sua disposição, assim como os outros professores, né? E vocês podem contar comigo, com eles, e a gente está aqui para te ajudar. Vocês vão continuar tendo uma preparação focada nos vestibulares que vem pela frente, né? O pessoal que fez a UFPR aí também, o conselho vale exatamente igual. A gente vai continuar com as aulas de preparação, revisão,
E vamos seguir firme que com certeza vai dar tudo certo no final e a gente vai comemorar depois também. Professor Samuel, suas considerações finais. Gostaria de parabenizar a todos aí que fizeram a Unicamp. Tenho certeza que vocês foram muito bem na prova. E temos outras provas pela frente. Temos segunda fase aí da Unicamp, FUVEST, Enem, GV e outras provas para Importantes, trabalharmos aí, né? Então, continue estudando, né? Tem um comportamento assim, senoidal. Estuda, descansa, estuda, descansa, estuda, descansa, porque estamos na luta, né? Estamos na batalha ainda para os outros vestibulares aí. Vale lembrar que os conceitos de matemática que vão aparecer nas provas aí, que apareceram até agora, são conhecimentos de vocês, basta ter calma, mantenha a concentração e o foco, e nós estamos aqui para te dar apoio total, full time, ok? Nós somos aqui vinculados a você para atingir esse sucesso aí nos vestibulares, ok? Perfeito, professores. Estudantes, então, finalizamos aqui o nosso Plan que Comenta, quase um Plan que resolve da Unicamp 2025, prova QZ. Tá? Estudantes, sigam os nossos comentários nas redes sociais e converse conosco durante a semana. E os professores disseram, né? Foco total, mantendo a mente, tentando a mente tranquila, né? Porque a gente fica um pouco nervoso, é normal. O segredo é controlar esse nervosismo. Tá? Pessoal, um grande abraço e até a próxima aí.